Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono, na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino do qual foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e vós fostes me visitar. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas te vestimos? Ou ainda estivestes doente, encarcerado e fomos te visitar, fomos te ver? Então o rei esclareceu-lhes, e esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim fizeste. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda. Quem é que está à esquerda? Os bodes. À direita ovelha e à esquerda bode. Maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando necessitado de roupas não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará: com toda certeza vos asseguro que sempre que deixastes de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Meu irmão, isso aqui é um sermão de Cristo que faz parte do ensinamento escatológico de Jesus, onde ele começa no capítulo 24, e a gente estudou isso aqui na escola bíblica, e isso aqui tem um conteúdo muito próprio de Apocalipse, de volta de Cristo. Se você não assistiu às aulas de escatologia, numa outra oportunidade que a gente tiver aqui, uma ministração, pode ser que você aprenda todo esse conteúdo, porque eu não vou entrar nesse conteúdo agora. O que o Senhor falou ao meu coração referente a essa passagem foi um ensinamento rema, algo que, claro, que está ligado também com a questão da eternidade, do juízo final, do ensino escatológico, do ensino profético, mas que traz para nós uma prática, uma conduta, digamos que um melhoramento na nossa vida cristã. Amém, amados? Jesus, ele está separando dois grupos de pessoa, um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Do lado esquerdo ele coloca bodes e do lado direito ele coloca ovelhas. E há um princípio aqui estabelecido por Jesus nesse ensinamento, porque a ovelha, querido, ela vai ser, digamos que um animal, ela vai ser, digamos que uma ilustração deixada por Jesus, para trazer, digamos que um exemplo de alguém que se permite ser ensinado, de alguém que se permite ser ensinado, discipulado. Já o bode, isso não é possível. Se você que já morou na roça aí, se lembrar de quando você passava perto do bode, provavelmente você passava correndo, porque ele pode dar uma cabeçada em você. Ele é totalmente não ensinável. Já a ovelha é um animal muito manso, e ela permite que você leve ela para onde você bem desejar. Outro dia eu estava até aqui na chácara dos Carneiros, em Itaquá, e o cara estava falando para mim que a ovelha, ela não esboça nenhum tipo de reação mesmo quando vai morrer. E quando ela está sendo ferida, ela grita muito pouco.
e algumas nem gritam, elas sofrem muda. Jesus ele está dizendo que há um tipo de pessoa que, no que se refere ao ensinamento que ele vai dar, na palavra que ele vai dar, a pessoa vai baixar a cabeça e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, e eu permito que ele fale isso para mim. Já tem um outro tipo de pessoa que Jesus vai falar, mas ele vai agir como bode. Ele vai dar cabeçada, ele vai dar coice, ele não vai aceitar. E o grande problema disso, querido, é que Jesus, ele joga a situação lá para frente, e ele diz: olha, no último dia, quando eu voltar, eu me assentar no meu trono de glória, e eu começar a julgar, eu vou observar as pessoas, eu vou observar a atitude de cada um deles, e um tipo de pessoa, eu vou chamar para mim e vou falar assim: olha, você me vestiu, você me deu comida, você me deu água, você me acolheu, você me ajudou muito, por isso, entre aqui para a minha vida eterna. Mas outro grupo de pessoas, Jesus ele vai dizer: olha, você não me vestiu, você não me acolheu, você não me deu água, eu estava doente, você não foi me visitar, eu estava na cadeia e você não foi me visitar. E Jesus vai falar: você vai para o lado esquerdo. Irmãos, eu quero que você entenda que esse ensino de Cristo, eu estou aqui me segurando para não entrar aqui no fator escatológico, onde a gente vai falar de salvação por mérito ou sem mérito, mas esse não é o intuito aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, praticamente ele está falando de pessoas que, quando ele estiver julgando, ele vai dizer que essas pessoas perderam a oportunidade de fazer algo que poderia salvá-las. Pastor, mas isso aí não vai excluir o evangelho da graça, uma vez que a pessoa é salva pela graça, não pelas obras? Pois bem, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas nesse contexto aqui não é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui, querido, sobre o reforço no exercício do amor, que mostra que alguém verdadeiramente é salvo. Por isso ele tem um tipo de conduta, um tipo de prática, aproveitando cada oportunidade, cada período que o Senhor tem dado, para mostrar que ele verdadeiramente é salvo. Quando chega lá na frente, Jesus olha para trás e diz: olha, você teve a oportunidade, você teve a chance, mas não mostrou a sua salvação por intermédio do exercício do amor, enquanto o outro mostrou. Então claramente aqui, querido, nós percebemos que Jesus ele está chamando a atenção para uma coisa, é que aquelas pessoas não perderam a oportunidade, sei lá, de conquistar alguma coisa. Aquelas pessoas não perderam a oportunidade, sei lá, qual exemplo eu poderia dar aqui, de buscar, de lutar por alguma coisa. A oportunidade que aquelas pessoas perderam foi, ou serão, de dar água para quem tinha sede, dar comida para quem não tinha comida, visitar quem era um estrangeiro, acolher aquele que era necessitado, dar uma roupa para aquele que não tinha, dar um acolhimento, um abraço, uma ajuda àquele que estava preso, ou aquele que estava doente. Em outras palavras, Jesus está dizendo que alguém teve a oportunidade de exercer o amor, mas não conseguiu, não aproveitou essa oportunidade. Deus é amor. Você crê nisso? Você crê que Deus é amor, querido? Pois bem, quando a gente entende que Ele é amor e a gente o aceita como Senhor da nossa vida, esse amor dele começa a ser um exercício para nós. O que eu quero falar para você, querido, é a respeito desse texto, do capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, onde Jesus está sendo bem claro. Há dois grupos de pessoas: aqueles que aproveitaram suas oportunidades e aqueles que desprezaram a oportunidade. Irmãos, no capítulo 21 de João, a Bíblia fala a respeito de um apóstolo chamado Pedro. Pedro, ele estava preocupado com peixes, ele estava preocupado com a quantidade de peixes que eles haviam colhido naquele dia, fruto da obra, do milagre promovido por Jesus. E Jesus estava perguntando uma das coisas mais importantes para Pedro: se ele o amava. E Pedro tinha uma resposta muito prática, Pedro tinha uma resposta muito automática, Pedro tinha uma resposta muito rápida: sim, eu te amo. O pragmatismo de Pedro em resolver,
digamos que uma questão elaborada por Jesus, que tinha um significado particular com ele, uma vez que ele estava abandonando o seu chamado, abandonando a sua posição, e ele responde de uma forma que não era que Jesus queria ouvir, porque quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, ele deveria levantar a mão e falar, eu te peço perdão por estar pescando, porque eu não sou mais pescador. Eu te peço perdão por ter te negado, porque o Senhor falou para eu vigiar. Eu te peço perdão por não estar dando a devida atenção. Mas ele responde sim, porque essa é a forma que nós agimos. Sabe, querido, quando alguém te pergunta se você está fazendo a vontade de Deus, é capaz de você responder antes da pessoa perguntar. Hoje em dia nós vemos inúmeras pessoas dizendo que Deus conhece o coração delas, que elas estão em paz, que Deus sabe de tudo, e Deus entende ela. Querido, e só Deus pode de fato sondar o interior do nosso coração e nos condenar quando nós sabemos que nós não estamos aproveitando a oportunidade criada pelo Senhor Jesus, de fazer algo que foi delegado por Ele, não por nós, de fazer algo que foi dirigido por Ele e não pelo homem. E a pergunta que eu quero que você responda para si mesmo nesta hora é a seguinte: você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor Jesus tem dado a você? Você tem aproveitado cada oportunidade que o Senhor tem preparado para você? Você corre um grande risco de estar na mesma condição do Pedro se responder sim, porque de repente o exercício do amor não tem sido praticado quando você não perdoa, mesmo tendo a oportunidade para perdoar. O exercício do amor, ele não tem sido praticado por você quando você não se doa por alguém, mesmo tendo a oportunidade. Quando o Senhor Jesus diz, pense mais no outro do que em si mesmo, e mesmo tendo a oportunidade, nós não fazemos. Irmãos, o grande temor, o grande medo para mim e para você é que a gente perca a nossa oportunidade. E por perder a nossa oportunidade, nós também perdermos o amor. E o maior desafio de um cristão no mundo em que nós vivemos é não permitir que o amor, se depender da voz aí, vamos lá. O maior desafio de um cristão hoje é não permitir que o amor. E aí, irmãos? Irmãos, olhem para mim aqui, porque isso aqui é um desafio. Porque por muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é correto, mas nem sempre nós fazemos. Por muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é certo, mas nem sempre nós fazemos. Por muitas vezes nós temos a oportunidade de tomar a decisão certa, de falar a palavra certa, de agir da forma que Deus imaginaria que nós agíssemos, de falarmos da forma que Deus esperasse que nós falássemos, mas nós perdemos aquela oportunidade. Há uma palavra, querido, muito comum no nosso meio, que é a palavra protelar, deixar para depois. Presta atenção, que é justamente quando você faz isso, quando o Senhor Jesus te cobra e fala que você tem que fazer isso, mas você diz, não, mas eu vou deixar para amanhã. Querido, e à medida que você vai deixando para amanhã, e à medida que você vai empurrando aquilo, perceba que a situação ela vai ficando cada vez mais difícil. É como lavar louça. Alguém gosta de lavar louça aqui? Vamos participar do culto? Fala aí, irmãs. Quem é que lava louça na sua casa? É homem ou mulher? Hã? Eu perguntei se era homem ou mulher. Você falou eu. Vocês não gostam de lavar louça? Deixa lá, vai empurrando, vai empurrando. Quanto mais ela cresce, maior é a preguiça de você enfrentá-la. Sabe, irmão, tem coisa na sua vida que você tem que resolver. Tem coisa na sua vida, querido, que você tem que aproveitar a oportunidade que o Senhor está te dando e ajustar a tua vida, ajustar o seu cristianismo, ajustar a tua vida espiritual, ajustar o seu coração. Mas sabe, querido, Satanás, ele é sagaz, Satanás, ele é ligeiro, Satanás, ele é esperto, e ele sabe que se a situação piora para nós, a tendência é que a gente tome uma decisão e mude determinados comportamentos, determinadas ações.
E ele, de uma forma muito enganosa, ele lança uma palavra mostrando que está tudo bem para você, para que você não tome a decisão na oportunidade que o Senhor tem te dado, deixe para depois. E aí, querido, a gente sabe que grandes crises partiram de pequenos problemas. Sabe quando você teve um problema no seu casamento, você deveria sentar para conversar, orar, jejuar, aconselhar, ler a Bíblia, procurar ajuda, pastor, terapeuta, não sei quem é, Jesus Cristo, o anjo de Deus. Mas naquele dia você disse, não, melhor eu ir para a praia. Você foi para a praia, você descansou, você curtiu a praia e voltou como se tudo estivesse bem. Não estava bem, porque você sabe que o problema teria que ser resolvido, mas você apenas deu uma maquiada. Assim acontece nos casamentos, nas famílias, nas vidas sentimentais, na vida ministerial, na vida cristã. E a gente, irmãos, vai perdendo a oportunidade de cumprir o exercício do amor, e a gente vai perdendo a oportunidade de cumprir uma atitude semelhante à de Cristo. E o grande risco aqui é quando a gente vai acumulando percas, acumulando falhas, perdendo a oportunidade, e conforme diz a Bíblia, ouve-se o grito, o noivo vem aí. Onde estão as noivas com as suas candeias cheias de azeite? E você olha para a tua vida e você fracassou. E você olha para a tua vida e você percebe que toda a chance que você teve para comprar azeite, toda a chance que você teve para comprar óleo, toda a chance que você teve para encher a sua botija de azeite, para continuar queimando em amor, para continuar mantendo o amor de Deus aceso, queimando, ardendo na tua vida, você desprezou porque você achava que mais cedo ou mais tarde você conseguiria. O nosso grande problema é achar que mais cedo ou mais tarde a gente consegue. Deixar para depois, porque mais cedo ou mais tarde eu tenho a capacidade de dar a volta por cima, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. E você correu o grande risco de, quando você tentar se levantar, não conseguir mais. Camarada, um exemplo que eu estou dando aqui, ele acha, não, eu posso curtir bastante a vida, depois eu cuido da saúde. Mas não é melhor ir no médico, não é melhor cuidar dessa ferida, não é melhor cuidar desse peso aí, não é melhor cuidar dessa... Não, depois eu vou. Primeiro deixa eu curtir, beber, deixa eu aproveitar, e refrigerante, bebida alcoólica, e fumar tal. O grande risco é quando chega num estágio que, por mais que o cara tente reverter o quadro, as oportunidades foram muitas. Eu creio no milagre? Sim, eu creio no milagre, querido, mas eu também creio que Deus, Ele nos dá algo que antecede o milagre, que é a responsabilidade. E sabe de uma coisa, Deus, Ele não vai fazer um milagre no meu casamento. Tem gente que está esperando Deus fazer um milagre no casamento dela para tentar salvar, um milagre na vida espiritual dela, um milagre na vida sentimental, um milagre na vida ministerial. Mas cedo ou mais tarde Deus vai reavivar a chama que um dia queimou na minha vida. Ele não vai fazer isso enquanto não houver responsabilidade da sua parte. Me aponte um milagre que o Senhor Deus tenha feito, de Gênesis a Apocalipse, sobre uma conduta de irresponsabilidade, sobre uma conduta onde o outro não fazia por onde. Não. O favor de Deus, ele só veio sobre todo homem a partir do momento que o homem tinha um comportamento exato, igual ao de Deus, aquele estabelecido por Deus. Sabe, irmão, e às vezes Deus nos dá a oportunidade, Ele nos mostra o que nós devemos falar, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, mas nós não fazemos. O que eu quero apontar para você aqui, querida, é por que alguém não amaria. Porque Jesus, Ele chega e fala, olha, o que você fez a eles, você estava fazendo a mim. E a pergunta é, será que nós não gostaríamos de apresentar uma atitude de amor para Jesus? Se Jesus estivesse precisando de roupa, você não gostaria de dar uma roupa para Ele? Vocês não, eu estou perguntando, vocês não gostariam? Quem gostaria de ter esse privilégio? Jesus falou, eu estou precisando de uma roupa. Beleza, qual roupa você daria para Jesus? Eu daria o melhor tênis, eu daria a melhor jaqueta para Ele. Quem é que não gostaria de fazer uma visita para Jesus se ele estivesse internado, ou visitá-lo se ele estivesse preso, ou dar bebida se ele estivesse sede, ou dar comida se ele estivesse fome? Sabe quem não fez isso? O povo da sua época. Só que o povo da época de Jesus, que não deu água quando ele teve sede, comida quando ele não teve fome, veste quando ele não tinha vestido, ele ficou nu, era ser humano igual a você. E o mesmo risco nós estamos sendo tentados, porque hoje não é a pessoa do Senhor Jesus, mas o próximo. E o Senhor Jesus tem nos chamado para nós alinharmos os nossos corações sobre uma palavra chamada perdão com o próximo.
e tem nos dado a oportunidade para isso, mas nós não temos conseguido. Hoje eu atendi um rapaz, esse rapaz saiu da igreja, deixou de ser membro, quando eu era pastor, há uns 4 anos atrás, e ele veio me pedir perdão, e ele falou que estava orando no monte, para procurar coragem, para chegar até mim. Eu já havia me esquecido dele, e veio pedir perdão. Sabe, irmãos, quando ele veio falar comigo, eu senti que aquilo que ele estava falando comigo tinha a ver com a ministração. Eu não posso olhar para aquele cara e falar, tá bom, irmão, eu te perdoo de qualquer jeito. Eu não posso olhar para aquele cara e falar, não, ele está me pedindo perdão porque ele não tem igreja para ir, agora ele quer ir na minha. Não, eu tenho que entender, querido, que se ele tiver com algum interesse, eu não vou fazer parte desse jogo, eu não creio nisso, eu creio que há um perdão genuíno. Mas mesmo se não tivesse, eu vou agir da forma, eu vou tratá-lo como se eu estivesse fazendo com Jesus. Qual é a oportunidade que o Senhor tem permitido para que você se exercite numa prática semelhante à de Cristo? De repente o Senhor tem batido na mesma tecla e tem falado, essa é a oportunidade que eu te dou, essa é a chance que eu te dou. E o que Ele quer falar ao meu e ao teu coração nesta hora é que nós devemos abraçar essa oportunidade que tem sido dada por Ele. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos capítulo 7. Romanos 7, eu aconselho você depois ler o Romanos capítulo todo 7, para entender um pouco o que ele está falando a respeito da lei e da graça. Mas vamos lá, capítulo 7, versículo 15 diz assim: não entendo o que faço, amém? Olha para mim e diga isso comigo, não entendo o que faço. Então Paulo já está falando dele, e ele diz, olha, eu não entendo o que eu faço, meu. Eu não entendo por que eu tenho determinadas atitudes. Eu não entendo por que eu estou fazendo isso. Eu não entendo por que eu ajo dessa forma. Olha o que ele vai falar. Pois realmente quero fazer o que é correto, porém, o que? Não consigo. Diz assim? Não consigo. Faço, sim, aquilo que eu odeio. Então ele está dizendo assim, olha, tem coisas, olhem para mim, irmãos, tem coisas que eu odeio, que eu não queria fazer, que se a Graça estiver fazendo, vou falar que a Graça não quer estar orando, que a Márcia está fazendo, e eu estou falando, isso é muito feio, isso é muito errado, mas eu faço também. Eu odeio na vida dela, eu odeio quando ela faz, mas quando eu faço, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Por exemplo, se você gritar com a pessoa que você mais ama, querido, você não tem a mesma noção de gritar quando a pessoa está gritando com você, e por vezes você grita e por vezes a outra pessoa grita. Aquilo que nós não gostamos, nós fazemos. Eu não quero fazer, mas eu faço. Paulo está dizendo isso. Olha, quando Paulo ele está apontando para si mesmo, querido, Paulo não estava querendo dizer que ele é pior ou melhor que você. Ele estava falando sobre um ser humano, na condição de um ser humano. Então ele está dizendo, eu odeio fazer isso, mas eu faço. E se faço o que não quero, isto prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu quem estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Ele está reconhecendo que o que leva a ele fazer algo, do qual no íntimo do seu coração ele sabe que não é bom para ele, era um pecado que habitava dentro dele, do qual a lei havia mostrado. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, ou seja, ele tem o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Então aqui, irmãos, nós entendemos o porquê que algumas pessoas sabem que estão erradas, mas não conseguem mudar. O porquê que algumas pessoas estão perdendo a oportunidade que o Senhor tem dado a elas, e elas se veem refém, elas dizem, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo, porque há uma origem, há um ser pecaminoso, que está habitando no interior desta pessoa, e aí ele vai dizer, ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade, é o pecado que está dentro de mim. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus. Então ele vai dizer aqui o seguinte, irmãos, ele está dizendo de uma velha criatura e de uma nova criatura. A velha criatura é domada pelo pecado, mas a nova criatura, ela é domada o quê? Pelo desejo de obedecer à lei de Deus.
Então tem duas pessoas dentro de mim: um homem espiritual que está cobrando para eu obedecer o que Deus está me dando a oportunidade de fazer, e do outro lado eu tenho um homem carnal falando o contrário do que Deus está dizendo. Enquanto o homem diz não, o Espírito diz sim. Enquanto o Espírito às vezes diz não, o homem está dizendo sim. Ele é sempre incoerente. O homem carnal, ele nem sempre, querido, aliás, ele não, domado pelo pecado, ele não vai sujeitar à vontade, ao que Deus está dizendo, à oportunidade que Deus está dando. Ele age ao contrário. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente. Olha só: fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no corpo. Que situação terrível esta em que me encontro! Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Vou ler de novo. Mas graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Então ele está dizendo aqui: então o meu corpo, o meu impulso, a minha carne, ela está pendendo sempre para fazer aquilo que é mal, para aquilo que é errado. Mas a minha mente, eu tenho a mente de Cristo, e eu sou escravo dessa mente de Cristo. Por isso Paulo, ele vem dizendo: que homem terrível, que ser humano deplorável sou. Mas aí ele aponta: mas graças a Deus por enviar Jesus Cristo. Porque agora Jesus Cristo, irmão, porque agora Jesus Cristo, ele passa a ser alguém que livra Paulo desse jugo de escravidão. E quando a gente lê esse texto de Romanos, a gente precisa continuar lendo, e ler o capítulo 8 também, porque Paulo não encerra o assunto no capítulo 7. O capítulo 8 é complemento do capítulo 7. E aí ele vai dizer: portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, que me livrou da lei do pecado e da morte. Não estamos salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecer os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente para nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho, um corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim agora podemos obedecer às leis divinas e seguimos o Espírito Santo, e não mais obedecemos à velha criatura pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que deixam controlar sua vida pela atitude humana vivem então somente para agradar a si próprio, mas aqueles que estão de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então agora ele está dizendo o seguinte: o Senhor me dá uma oportunidade, o Senhor me dá uma chance, mas a carne fala: você não vai amar, você não vai perdoar, você não vai ajustar, você não vai fazer isso, você não vai amar, você não vai pensar nas pessoas, você não vai fazer isso. E a tua carne é cada vez mais individualista, pecaminosa, mentirosa, hipócrita, porque este é o seu corpo. Mas quando você permite que Jesus seja o libertador da tua mente, e coloca a tua mente ligada ao coração de Deus, agora você tem a tua mente controlada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E por que ele disse mente, não disse coração? Por que ele está dizendo mente, não coração? Porque não é o coração que controla o nosso corpo, mas é o nosso cérebro que controla o nosso corpo. Então Deus, ele quer tocar no seu racional, Deus quer tocar no seu intelectual. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que Deus, ele só vai se mover em nós da forma mais irracional e sobrenatural possível, sabe, irmão? A gente vai ter que chorar, a gente vai ter que sentir a presença de Deus para poder fazer o que ele está pedindo. Não, ele quer trocar na tua forma racional, no teu intelecto, na tua mente, dando uma razão do porquê perdoar, dando uma razão do porquê fazer a coisa certa, dando uma razão do porquê agir corretamente, do porquê aproveitar a oportunidade que ele tem dado. Quantos creem nisso em nome de Jesus, irmãos?
Sabe, queridos, o Senhor, Ele quer nos chamar nesta noite para exortar e dizer o seguinte: há muito tempo eu tenho cobrado um posicionamento seu, e a oportunidade está sendo dada, a oportunidade está sendo dada, a oportunidade está sendo dada, e você corre um grande risco de acumular oportunidades frustradas, de acumular oportunidades não abraçadas, e morrer nesta mesma situação, e morrer nesta mesma condição. Então que você permita que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, controle a tua mente, controle a tua forma racional, controle o seu intelecto, e que você permita o seu coração e a tua vida ser controlada, não pela criatura pecaminosa que ainda habita dentro de você, que é um ser humano, mas pela nova mente, que é a mente de Cristo que foi te dada. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Diga assim comigo: eu não posso perder as oportunidades geradas pelo Espírito Santo. Quantos creem nisso em nome de Jesus, irmãos? Agora presta atenção, sabe por que eu quero falar isso para você, irmão? Porque olha o Mateus lá 25, que a gente observou lá, dos bodes e das ovelhas. Repare que as ovelhas, quando o Senhor Jesus, Ele está dando honras, Ele está abençoando, dando vida eterna, e dizendo: você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, e eles olham para Jesus e dizem assim: ó, quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que nós te amamos? Quando foi que nós te abraçamos? Quando foi que nós te damos comida, que nós te damos água? Sabe, querido, o que nós precisamos entender é que as pessoas que estão fazendo aquilo que é correto, é que as pessoas que estão aproveitando a oportunidade que o Espírito Santo está gerando, nem sempre as pessoas têm dimensão que elas estão fazendo correto. Sabe, irmão, às vezes você está agindo de uma forma corretíssima, e você não tem nem dimensão que aquilo é correto. Daí a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós corremos o risco, irmãos, de às vezes parar para analisar na atitude que nós estamos tendo, e o homem carnal tentar falar: não, mas você não pode fazer isso, não, mas você não pode agir assim. E às vezes sem consciência, mas porque o Espírito Santo está agindo na tua vida, e o Espírito Santo está tendo tanta liberdade para controlar a tua vida, irmão. O Espírito Santo está tendo tanta liberdade para dirigir, Ele te leva para cá, Ele te leva para lá, tudo você faz na direção dEle, que às vezes você faz algo aproveitando uma oportunidade que o Espírito Santo está dando, e você nem notou aquilo. Eu nunca me esqueço, irmãos, quando uma vez eu estava na porta de uma igreja, conversando com um velho amigo meu, e esse velho amigo meu tinha sido pastor da mesma igreja que eu era, e ele tinha saído da igreja e estava tentando ser pastor num outro ministério tal, mas segundo ele não prosperava, e aí abracei ele, conversando, conversa vai, conversa vem, a gente era moleque quando a gente tinha trabalhado junto tal, e aí de repente ele começou a falar uns negócios do nada, não tinha por que eu falar aquilo, mas eu falei assim: olha, você tem que esquecer o passado, hein? Aí deu uma risada, deu um abraço nele, a gente saiu, ele rindo para um lado, eu rindo para o outro. Eu tive a oportunidade de encontrar ele depois de uns 3 anos, e ele veio falar comigo, Souza, o nome dele. Ele veio falar: cara, você não tem ideia de como aquela palavra, você tem que esquecer o passado, ela entrou no meu coração como uma flecha e mudou minha vida. Irmãos, a gente fala tem que esquecer o passado toda hora, para todo mundo. Essa não é uma frase de efeito tão bem elaborada. Você tem que esquecer o passado, não é uma frase assim que você fala: nossa, essa frase foi dita por tal pessoa, né? Pela, não sei o que lá, não. É uma frase comum que a gente costuma falar. Mas aquilo, querido, entrou com violência no coração dele, porque era permitido pelo Espírito Santo. E ele recebeu aquilo. Ele abraçou aquela oportunidade. Irmãos, para ser sincero, se ele não tivesse falado comigo, eu nem lembraria que eu teria falado aquilo com ele. Pode ser que se ele tivesse falado que eu tivesse xingado ele, eu poderia até acreditar também. Aliás, eu nem sei mesmo se de fato eu falei aquilo. Eu creio que eu falei aquilo porque ele se mostrava alguém muito mudado. Querido, quando você tem a tua mente dirigida pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que está controlando a ação, é o Espírito Santo que está controlando a atitude, a sua palavra, o teu agir, o teu pensar. E às vezes, querido, você não tem a dimensão, nossa, mas você não tem a dimensão do que é que está acontecendo quando você está abraçando a oportunidade promovida pelo Espírito Santo de Deus. Por um lado, querido, aquelas pessoas não tinham dimensão que elas estavam fazendo aquilo por Jesus, para Jesus. E por outro lado, repare que
Os dois grupos de pessoas questionaram a mesma coisa. Tanto aqueles que fizeram algo, quanto aqueles que não fizeram questionaram a mesma coisa. Quando nós fizemos isso? E os outros disseram: quando nós não fizemos isso? Quando a gente te viu nesse estado? Sabe, irmão, quando eu tenho a minha vida controlada pelo Espírito Santo, eu consigo enxergar a situação de uma forma. Mas quando eu não tenho a minha vida controlada pelo Espírito Santo, aquela mesma situação eu enxergo de outra. Repare que os dois grupos de pessoas, não identificavam Jesus na figura do próximo, mas um amava o próximo. De repente, se o outro enxergasse a figura de Jesus, no próximo ele amaria Jesus, só para ter a salvação, só por negócio. Mas o homem, querido, quando ele não tem o controle do Espírito Santo, ele vai se embrutecer, ele vai se endurecer, ele vai ter um embotamento no seu coração, na sua alma, no seu intelecto, e ele não consegue enxergar. Irmão, não adianta as palavras, irmão, não adianta os conselhos. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas vêm falar assim: não, eu vou trazer tal pessoa aqui na igreja para o senhor aconselhar, para o senhor ajudar, vamos trazer na conferência de casais, e vão passar aí por uma terapia, porque precisa de uma palavra, precisa de um conselho. Irmão, se essa igreja que tivesse a fórmula de discipulado mais perfeita, não tinha gente caindo aqui dentro, não tinha gente pecando aqui dentro, não tinha gente sendo hipócrita aqui dentro, não tinha gente mentindo aqui dentro, porque essa igreja é igual a todas as outras. Sabe por quê, irmão? Porque não tinha ninguém que ministrava e discipulava Noé. Me fala quem era o discipulador de Noé. Me fala quem era o pregador, qual era o culto que Noé ia para ouvir a palavra e desenvolver temor com Deus. Me fala qual era a conferência que Noé participava, qual era o estudo que ele assistia no YouTube. Me fala para mim qual era o pregador, qual era o livro que ele comprou na Saraiva, para ele ler e desenvolver intimidade, respeito e temor com Deus. Temor é algo, irmãos, que o Espírito Santo de Deus gera dentro de nós quando nós aceitamos, quando nós somos ovelhas. Não precisa mais, então, as ministrações, querido, é alimento, se tiver é bom, mas eu não sou dependente disso. O que eu quero falar para você, querido, é que se você for um homem que tiver a mente do Espírito Santo, a mente de Deus em você, então a oportunidade que você está tendo agora, que eu não sei nem qual é, você vê como é que o Espírito Santo sonda e conhece os nossos corações. Mas esse momento você vai enxergar com os olhos, com a direção do Espírito Santo para agir da forma que Ele espera. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém, queridos? Mas o outro lado, querido, via o próximo. O outro lado via o próximo sofrendo e não se via nas condições de ajudá-lo, porque não enxergava Jesus no próximo. E o nome disso, sabe o que é? Coração endurecido. Sabe, irmãos, nós temos um grande risco de termos o nosso coração endurecidos, os nossos corações petrificados e deixar de ouvir o homem. Mas o grande problema é quando a gente tem o nosso coração endurecido, petrificado, e a gente deixa de ouvir o homem que está falando por Cristo, e a gente deixa de ouvir o homem que está falando por Jesus. É triste quando você vem na igreja e você acha que é o homem que está falando contigo, e não reconhece que pode ser que é Jesus que está falando com você. Nunca me esqueço, estava eu, Rafael Araújo, e um cara que tocava violão, um maestro de violão, um cara bom. E aí o maestro chegou para o Rafael e falou assim: ó, posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? Ele empurrou ele e falou: sai fora, irmão, não vem me abraçar e beijar não, vai fazer isso com a sua mulher. Esse cara ficou revoltado, ficou triste, saiu, falou que não tinha amor, beleza. Ele não tem esse problema, o Rafael dá abraço porque ele dá em mim. Pouco depois a gente descobriu que esse irmão estava traindo a mulher. Então quando ele empurrou e disse: vai abraçar e beijar a tua mulher, era o Espírito Santo dizendo: se conserta, aproveita a sua oportunidade. Mas quando o coração está endurecido, querido, eu não enxergo dessa forma. Então que você permita que o Espírito Santo toque na tua mente, para que algo seja mudado, e você aproveite essa oportunidade, e mantenha a sua lâmpada com azeite, e mantenha no exercício do amor, porque é isso que te traz salvação, é isso que te mostra que você é salvo. Que mensagem poderosa, irmãos. O Senhor Jesus está dizendo: igreja, liberdade em Cristo, aproveite a oportunidade.
Ela tem sido única e eu tenho te dado ela. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém, irmãos? Irmãos, Jesus sempre nos mostra o que nós temos que fazer. Oh, que coisa tremenda. Estava lendo isso no livro hoje. Estava lendo isso no livro lá do discipulado do Bonhoeffer. Irmãos, Jesus apenas diz: me segue que eu sou o caminho. Irmãos, Ele nos coloca no caminho, mas para onde Ele vai nos levar, é só Ele quem sabe. A direção é dEle, o dirigir é dEle. Por isso nós temos que entrar no caminho, porque é Ele que nos leva ao lugar. O lugar onde só Ele pode nos levar. Como a gente canta na canção aqui: eu busco encontrar um lugar onde só você pode me levar. Então deixe Jesus no controle da sua mente, deixe Jesus no controle do seu intelecto, para que você siga o caminho, mas a direção quem dá é Ele. Você aproveita essa oportunidade. Jesus sempre fala o que nós temos que fazer. Irmão, para com esse negócio aí. Para com esse negócio de ficar falando: não, aconteceu isso na minha vida, mas ninguém me avisou. Aconteceu isso na minha vida, mas ninguém falou nada. Aconteceu isso na minha vida, mas ninguém me deu uma palavra. Aconteceu isso na minha vida. Não. O Senhor Jesus sempre vai ministrar aos nossos corações o que é que nós temos que fazer. Nós quem temos que aproveitar essa oportunidade e abraçar a direção que Ele está dando. Jesus é o caminho. Jesus é a saída, irmão. O resto é tudo caminho sem saída. Então faça o que o Senhor Jesus... Ah, mas é muito difícil fazer o que o Senhor Jesus está mandando. Ah, mas é muito complicado porque a minha carne não quer. Lembra do que foi ministrado aqui no domingo? Irmão, o cristianismo é uma religião difícil. Se você procura o cristianismo achando que está encontrando mar de rosa facilidade, você encontrou a religião errada. O cristianismo é o mais desafiador conjunto comportamental e prático. E ele só se torna fácil na minha vida quando não sou eu quem estou agindo, mas é o Espírito Santo que está controlando. Porque a carne diz não ama, mas eu amo. A carne diz peca, mas eu procuro santidade. A carne diz não perdoa, mas eu perdoo. A carne diz não ajuda, mas eu ajudo. A carne fala mal do teu inimigo, eu oro pelo meu inimigo. Quem crê nisso em nome de Jesus? Essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Permitir que o Espírito Santo controle as nossas vidas, para que a gente cumpra o exercício do amor. E lembre-se, coloca aí 1 João 5,3. Olha o que diz, irmãos: amar a Deus significa fazer o que Ele nos manda. E na realidade, fale mais alto por favor. A gente vive o tempo todo dizendo que é difícil, é difícil, é difícil. Não é difícil, porque quem controla a nossa vida é o Espírito Santo. Aí a frase que eu compartilhei com vocês hoje na rede social: Jesus não exigirá algo de você sem te dar força para você fazê-lo. Sempre que Jesus falar faz isso, é porque Ele está com você ali para você fazer aquilo. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele vai dizer para o Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e doutrina. Por que ele diz a tempo e fora de tempo? Porque há tempo para todas as coisas, mas a nossa conduta de cristão, ela vai ser no tempo e fora do tempo. Porque tem tempo, irmão, que você quer orar. Hoje à tarde eu coloquei ali, irmão, uma música, comecei a ler a Bíblia, e você quer orar. Você não quer orar às vezes? Ah não, eu quero orar, como beber água, eu quero beber água. Mas tem hora que você não quer orar. Tem hora que você quer ficar na televisão. Tem hora que você não quer pegar na Bíblia. E ele diz: vamos exortar, vamos a tempo e fora de tempo, vamos falar desta palavra, vamos viver essa verdade. Tem hora que você quer perdoar, tem ou não tem, irmãos? Tem hora que o teu filho olha para você com aquela cara com aquele olho do gato de botas, sabe?
aquele olhão que sobe assim, você olha para ele e fala, como não vou perdoar? Você está sensível e você quer perdoar. Tem hora que você não quer perdoar, tem hora que você quer dar um chute e falar, sai daqui. Tem hora que você, irmão, você quer ganhar o mundo para Jesus. Tem hora que você, se deixar, você vai para a missão, você vai para a África, você vai para a cadeia, você vai para tudo quanto é lugar. Tem hora, irmão, que se tiver alguém precisando de Jesus no último dia da vida dela, você está pouco se lixando, perdão a expressão. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, na época ou na época, você querendo ou você não querendo, favorável ou não favorável, viva essa palavra, aproveite a oportunidade, viva esse momento. Por isso eu vou orar quando não tiver vontade, vou ler a Bíblia quando tiver vontade, vou amar quando não tiver vontade de amar. Eu vou forçar a minha carne, fazer a minha carne escravo da mente de Cristo que eu recebi agora. Quem crê nisso em nome de Jesus? De repente eu falo para você, seu irmão, você tem que fazer isso. Se você fala, eu não quero, porque o que eu quero mesmo é sair daqui da igreja agora e ir para uma balada. Fala uma balada que tem aí nos Pimentas, eu quero ir para lá. Eu quero beber, eu quero dançar, eu quero curtir e ser feliz. Quer dizer, ser feliz não, porque você não vai ser. Tem hora que a tua carne quer isso. Tem hora que a tua carne fala, não, esse mundo não é para mim, eu quero ir para o altar. O filho pródigo volta. Deus está falando para você, independente de qual seja o tempo, vive essa palavra. Timóteo, insiste nessa palavra, insiste nesta verdade, abraça essa oportunidade. Amém, queridos? Isso aqui, irmão, essa mensagem está queimando dentro de mim tem uns 15 dias. Isso aqui está queimando dentro de mim, porque durante muito tempo, irmão, eu tenho procurado uma só coisa. Eu quero encontrar um ambiente favorável para pegar o Evangelho. Pessoas que pensam igual eu, pessoas que estão na mesma remada que eu, na mesma tocada, na mesma pegada que estão. E ele falou para mim assim, se você tiver pessoas com você, você vai pregar. Se você estiver sozinho, você vai pregar. Se você estiver num ambiente hostil, você tem que pregar. Se você estiver num ambiente favorável, você tem que pregar. Insiste nessa verdade. Aleluia! Quem crê nisso em nome de Jesus? Dá um brado em nome de Jesus aí, querido. Aleluia. Querido, esse texto de Cantares que eu vou ler com você agora é um dos textos, irmãos, que traz uma analogia poderosíssima. Eu já li muitas vezes isso aqui, irmão. Isso aqui me fascina, porque isso aqui, irmão, é uma canção que é totalmente aplicável ao tipo de relacionamento do qual o Senhor Jesus tem com sua igreja. Em Cantares capítulo 5, versículo 2, na tradução King James, diz assim, eu estava adormecida, a noiva está dizendo, mas meu coração vigiava. Escutai a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. Então a amada estava deitada. Sabe quando você está dormindo assim, mas você está meio acordado, meio dormindo, meio acordado? Ela estava desse jeito, meio dormindo, meio acordado, meio dormindo, meio acordado. E ela escutava a porta batendo. Diga comigo, batendo na porta. Faz barulho de bater na porta aí. Na época da amada não tinha interfone, não tinha um WhatsApp para avisar que ele estava chegando, então ele estava batendo na porta. Você deve se lembrar no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor dizendo, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Lá está o noivo batendo na porta, eu quero entrar. Diga comigo, oportunidade. Abre minha porta, minha amada, minha irmã, minha igual e muito amada, linda pomba que eu amo. Está vendo, irmãos? Vocês devem elogiar as esposas assim, pomba, vê a minha cabeça, está molhada de orvalho, e o meu cabelo repleto do sereno da noite. E ela vai responder o seguinte, será o pizzaiolo que está chegando? Não, não é a pizza de 10, é o meu amado que está batendo na minha porta. E ele vai dizer o seguinte, ela vai dizer o seguinte, já despi a minha túnica, querido, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés? Terei de colocá-los sobre o chão de novo? Assim que o amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte, e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Olha a oportunidade, é o Espírito Santo falando. Então me levantei para abrir a porta ao meu amado.
As minhas mãos destilaram mirra, os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Senti a presença dele. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha ido embora, já tinha partido. Quase desfaleci, porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Chamei-o, contudo ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas da muralha agrediram-me, feriram-me, arrancaram o meu manto. Ó amigas mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrares o meu amado, dizei-lhe que caí enferma de amor. Essa é a igreja do Senhor hoje. E o Espírito Santo tem batido na porta do coração. E o Espírito Santo tem destilado amor. E o Espírito Santo tem destilado desejo. E o Espírito Santo tem destilado perdão, verdade, sinceridade, renúncia, missão, verdade. E nós estamos ouvindo, mas o Espírito Santo fala para você: dá um grito e sai correndo para abrir essa porta. Saia desta condição de inércia. Para de ficar dizendo: daqui a pouco eu levanto, daqui a pouco eu tomo atitude, daqui a pouco eu faço, uma hora eu volto, uma hora eu vou, uma hora eu ouço, daqui a pouco eu vou. Amanhã pode ser tarde. E quando você abrir a porta, querido, você pode ficar apenas com a fragrância, apenas com o perfume, apenas com as pegadas. Não que Jesus vai deixar de ser misericordioso, porque Ele não vai. Não que Jesus não vai querer mais a tua presença, porque jamais. Mas pode ser que as oportunidades da qual Ele te deu, para você plantar uma semente, para você ter determinadas decisões e atitudes, já não surtirão o mesmo efeito, já não será a mesma coisa, já não haverá mais tempo. Isso é tão profundo, irmãos, porque agora ela sai procurando o amado pelas ruas à noite. E o Espírito Santo fala para você: quando você ouvir a voz do Espírito Santo, é porque ela bateu no teu coração e falou com você. Porque você tem feito outra coisa. Você tem saído pela noite para procurar a voz de Deus. Na verdade, você não está procurando a voz de Deus. Você está procurando alguém que fale alguma coisa que se pareça com Deus, mas que você aceite. E aí está o grande risco, porque os guardas da muralha abusaram daquela mulher. Esse é o mundo. Você está colocando a sua dependência, você está colocando, aleluia, você está colocando a sua dedicação, o seu esforço no mundo, e eles vão abusar de você. Mas se você aproveitar o tempo, e o tempo é agora, porque Jesus está dizendo: eu estou batendo na porta, e Ele está batendo na porta, e abrir a porta agora, aproveitar essa oportunidade, Ele vai entrar e vai ceiar com você. Aleluia, quem crê nisso em nome de Jesus? Aplauda Jesus em nome dEle. Aleluia. Jesus, quando chega em Jerusalém, Ele chora, e Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu quis cuidar de vocês, como a galinha que cuida dos seus pintinhos, mas vocês não aceitaram. Virão tempos difíceis, onde vão sitiar você, trincheiras, armas, vão destruir você, e tudo isso vai acontecer, sabe por quê? Porque não conhecestes a maravilhosa oportunidade que estivestes com a visitação de Deus. Jerusalém hoje somos nós. E o Senhor Jesus fala ao teu coração: você está tendo a oportunidade de fazer o que o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração. Hoje é dia de sair correndo. Aleluia. Você pode dar um brado, aleluia. Hoje é dia de pular da cama e ver que alguém está insistindo com você. Aleluia. E você vai aceitá-lo antes que você pegue no sono. Amor se esfriando. Antes que você pegue no sono, apostasia. E quando ele voltar,
a tua vida está sem óleo, está sem amor. Por isso, o conselho prático que o apóstolo vai nos dar, isso foi escrito para os hebreus, mas nós somos o Israel de Deus e tranquilamente podemos tomar isso aqui como um ensino prático para nós. E ele vai dizer assim, irmãos, no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 13: pelo contrário, vamos ler o 12: irmãos, tendes cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias, durante o tempo que se chama, fala mais alto, é agora. Hoje é o dia, agora é a hora. Não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. Hoje é dia de viver perdão, hoje é dia de viver verdade, hoje é dia de viver amor, hoje é dia de se posicionar e falar: eu coloco a minha vida no eixo, eu coloco a minha vida no caminho, eu endireito a minha vida. Oportunidade, o tempo que se chama, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém, irmãos? Para finalizar essa ministração, do qual o Senhor está falando muito comigo, não sei se está falando com você, está falando com você em nome de Jesus. Não sei porque eu pus a Bíblia aqui, irmão, será que eu estou ficando doido, né? Mas em Efésios capítulo 5, diz assim, eu quero que você leia comigo, Efésios capítulo 5, diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 15, posso ler? Diz assim: portanto, estejai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos dos ímpios, dos insensatos, dos pagãos do mundo, mas andai em, aproveitando bem cada, por quê? Aproveita hoje. Olha, o William não está ali, não é ele que põe essa tradução? Viva cada dia o seu mal. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você sabe? Se alguém souber, me fala. Inclusive o número da Mega Sena, para a gente jogar e ganhar. Você não sabe de nada, irmão. Por isso ele está dizendo: você está vivendo hoje loucamente. Querido, hoje você tem que viver sabiamente, porque o dia louco é amanhã. Só que se amanhã for um dia muito louco, hoje você foi sábio, e o controle da tua vida é do Senhor Jesus. Eu nunca esqueço de uma frase que a Juliana disse para mim outro dia, que quando eu acordo, se eu não orar, eu posso ter um dia cheio de problemas. Mas se eu acordar e orar, eu posso ter um dia cheio de problemas. Mas a diferença de ter um dia de problema está no Senhor Jesus. Porque se eu tiver um dia cheio de problema com o Senhor Jesus, eu não tenho problema, porque Jesus é a minha solução. O grande problema é que você não está aproveitando o teu agora, o teu hoje, o teu momento. Você está desperdiçando a oportunidade que o Senhor está te dando. E supostamente você está falando que mais cedo ou mais tarde, amanhã as coisas vão estar melhor, mas você não sabe, porque o texto bíblico está dizendo que os dias são maus. Os dias são maus. Então aproveite bem cada oportunidade. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Controle da minha mente. Não vos embriagueis do vinho, que leva à devassidão. Cuidado, o que é sinônimo de alegria para você. Cuidado, o que é sinônimo de satisfação. Mas deixe-vos embriagar do Espírito Santo. Aí você se embriaga tanto do Espírito Santo, por que embriagar do Espírito Santo? Porque o cara, quando está embriagado, ele não sabe para onde vai. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você não sabe para onde vai. Quem te leva é o Espírito Santo, irmão, é Deus. Aleluia! Essa é a oportunidade que a gente tem de fazer, não a nossa, mas a vontade de Deus. Versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso é um chamado para a gente adorar junto,
É um chamado para a gente servir junto em comunhão, com a mesma palavra, com a mesma palavra na boca, aleluia, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Agora, Mateus 25, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que você faz a Ele, você faz a mim. O Senhor está nos chamando para um concerto entre nós e Ele, mas não existe concerto com Deus que não aconteça com o próximo. Eu estou muito bem com Deus. Se você não está com o próximo, você não está bem com Deus. Então agora é hora de nós exortarmos uns aos outros. A palavra não mandou você ficar batendo a Bíblia na cabeça falando, exorta sozinho. É exortar um ao outro, porque eu vou enxergar problema em você que você não vê. Você vai enxergar problema em mim que eu não vejo. O Senhor Jesus quer nos confrontar com a verdade, como Pedro sempre fala, uma dose de realidade. A gente precisa disso, para despertar e abraçar a oportunidade que Ele está nos dando. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Jesus disse em João capítulo 9, antes de um grande milagre, versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. É dia. A ministração da palavra nos coloca na luz. Você recebeu a palavra. Então, sobre essa palavra, cumpra a obra que o Senhor pôs no seu coração. Não perca a sua oportunidade. Eu não sei qual é a oportunidade que o Senhor está te dando hoje, irmão. Qual é a cura que Ele quer promover, se é no teu coração, na tua família, no teu casamento, no seu ministério, sua vida, seu intelecto, tua alma. Mas isso não vai acontecer se você embrutecer o teu coração e não for sensível ao que o Espírito está dizendo. Então, sensibilidade. Saia daqui dizendo, eu sei o que o Espírito Santo deseja de mim. De repente você está fingindo que está tudo bem, quando na verdade Ele quer que esteja tudo bem, que não seja um simples fingimento. De repente na tua cabeça está, eu vou viajar, eu vou para algum lugar distrair minha cabeça, e o Espírito Santo chama, não, você não vai distrair a tua cabeça. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu não quero te dar uma distração, eu quero aliviar a tua vida. Aplauda Jesus bem forte, irmão.